Noé pregou e só 7 pessoas entraram na arca. Preste muito atenção, porque aquilo que aconteceu lá naquela época vai se repetir nos nossos dias. E eu pergunto a você agora, está dando ouvido aos pregadores dos nossos dias? Está dando ouvido à voz de Deus chamando a você? Você está preparado caso Jesus volte hoje a essa terra? É melhor nos prepararmos, porque Cristo está voltando em breve para nos buscar. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como você está se sentindo hoje? Está bem? Está feliz de estar aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos para meditarmos nesse tema importante? Tema para os nossos dias. Cristo está às portas. Estamos vendo sinais por aí, pelos noticiários, pelo mundo afora. E aí, o que vamos fazer? Vamos nos preparar? Vamos clamar a Deus para que sejamos batizados com o Espírito Santo? Vamos clamar a Deus para que sejamos quentes e sejamos suas testemunhas? Vamos dar ouvido aos mensageiros de Deus? Ou vamos ficar igual o povo na época de Noé? E se o Espírito Santo falar com você hoje, nessa mensagem poderosa da parte de Deus, eu te peço, inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Se o seu desejo é que Cristo volte logo, então espalhe essa mensagem, porque assim estaremos fazendo aquilo que nos diz em Mateus 24:14, e será pregado o Evangelho do Reino por todo mundo, então virá o fim. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, vamos fazer a nossa parte. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, abra comigo a sua palavra, Gênesis capítulo 6, versículo 9, e olha que incrível a palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Acompanhe comigo se você puder. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Querida e querida irmã, para você que não acompanhou o vídeo aqui da última terça-feira no canal sobre o porquê Deus destruiu o mundo com um dilúvio, eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo, nas telas finais, para você acompanhar depois. Vai ser muito importante também você acompanhar esse vídeo, porque nesse vídeo vimos o porquê que Deus destrói o mundo com um dilúvio. Vimos que aquela geração estava corrompida, cheia de violência, e os seus pensamentos e os seus desejos eram todos para o mal. E vimos agora nesse texto, nesse versículo que nós lemos, que Noé era um homem justo e íntegro entre os outros moradores da terra naquela época. E em Gênesis capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Queridos e queridas irmãs, Deus deu 120 anos para a população daquela época se arrepender dos seus pecados e também entrar na arca junto com Noé e com a sua família. Vemos na palavra de Deus que essa data bate certinho com o final da construção da arca e quando Deus manda Noé e sua família e os animais entrarem na arca. Mas nós já sabemos o que aconteceu. Incluindo Noé, foram 8 pessoas somente que entraram na arca e se salvaram. Sabemos também um fato que naquela época a população do mundo era menor do que as dos nossos dias de hoje. Hoje, segundo dados, a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas. É muita gente. E agora eu digo para você com toda a certeza que a Bíblia Sagrada nos comprova que a maioria desse povo todo, entre 8 bilhões, a maioria vai se perder. A palavra de Deus nos diz que os perdidos são como a areia do mar. Você consegue contar a areia do mar? Vão ser muitos os perdidos, queridos e queridas irmãs. E por quê? Porque o mesmo que aconteceu na época de Noé, embora agora os eventos sejam diferentes, os perdidos não vão morrer por meio da água, e sim por meio do fogo. Tudo o que aconteceu lá está acontecendo agora. Vai acontecer nos nossos dias antes que Cristo volte. E eu digo que está acontecendo agora porque eu creio, pela palavra de Deus e pelas coisas que estão acontecendo no mundo, que Cristo está prestes a voltar, queridos irmãos.
Eu creio de verdade nisso. E o que aconteceu naquela época? As pessoas zombaram de Noé e de sua família. Olha esse doido construindo uma arca num lugar que nem ao menos chove. As pessoas da época ridicularizaram Noé. As pessoas daquela época continuaram nas suas vidas de prazeres, de imoralidade, de adultério, de cobiça, contra os princípios e os mandamentos de Deus. Na sua vida de violência, na sua vida de todos corrompidos. Mas Noé foi perseverante, pregando por 120 anos, com misericórdia daquele povo, por ordem de Deus, querendo que aquele povo se salvasse, se arrependesse e entrasse na arca. E o que está acontecendo agora nos nossos dias? Não estamos vendo praticamente as mesmas coisas. O povo daquela época estava desligado, estava alheio ao que estava por vir. E hoje não acontece a mesma coisa. Abra comigo a sua Bíblia, nesse texto poderoso, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, acompanhe comigo, e diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, presta bem atenção, virão escarnecedores, zombadores, e eles vão dizer o seguinte, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Vocês não falavam que Jesus ia vir em breve? Já se passou 2000 anos. Cadê esse Jesus que não vem? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como a terra, a qual surgiu das águas e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha a palavra do apóstolo Pedro aqui, queridos irmãos, usado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que mensagem forte ele traz aqui para nós, de esclarecimento, de alerta. Nos últimos dias, diz o apóstolo Pedro, usado por Deus, as pessoas andariam nos seus escárnios, zombando dos servos de Deus, da palavra de Deus. Andariam nas suas próprias paixões, alheias e desligadas à volta de Jesus. E não é isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas dizendo, cadê a promessa da vinda de Jesus? Faz mais de 2000 anos que esse Jesus disse que estava vindo, mas não veio nunca. E nem virá. Eu já escutei pessoas falarem isso. E sei que pessoas falam isso. E é até mesmo mais triste, cristãos que criam em Deus, que esperavam a volta de Jesus e desanimaram, porque Cristo não veio mais. E sabemos que Cristo ainda não veio porque Ele tem misericórdia. Nesse mesmo texto, no contexto aqui, na sequência nos fala que Ele ainda não veio porque tem misericórdia de cada um de nós. Porque nos ama e quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Assim como Ele deu tempo para os moradores da época de Noé, Ele está dando tempo para nós hoje também. Mas daqui a pouco não terá mais tempo. Ele vai voltar. E as pessoas, como na época de Noé, serão pegas desapercebidas, incluindo cristãos da nossa época. Pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Pessoas que seguem a Jesus hoje. Porque a grande maioria do mundo, queridos irmãos, não vai se salvar. A mensagem principal é para o povo de Deus. Devemos levar essa mensagem para fora, com certeza. Mas a grande maioria não vai aceitar. É o povo de Deus que vai aceitar essa mensagem. E na época de Noé, meus queridos e queridas irmãs, tenho certeza que muitos ali creram em Noé. Que muitos ali viram que aquilo era verdade. Porque lembre, naquela época eles viviam muitos anos. Noé mesmo viveu 800 e, se não me engano, 50 e alguma coisa de anos. Quase 900 anos. Eles ouviram falar da história de Adão e Eva. Eles creram em Noé, mas por causa das paixões do mundo,
por causa da imoralidade, da violência, da corrupção, eles não deram ouvidos para Noé. Eles rejeitaram aquilo que Noé falou para eles. Preferiram seguir o seu próprio eu, os seus próprios desejos, fazer a sua própria vontade e taparam os ouvidos para a mensagem de Noé. E hoje estamos vendo a mesma coisa acontecer. Tem muitos cristãos que estão na igreja, eu sempre falo isso, estão com a palavra de Deus em mãos, mas estão rejeitando o verdadeiro chamado de Deus. Arrependam-se dos seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos, entreguem a vida a Jesus, não amem mais esse mundo de pecado. Não sejam mais covardes. Façam a vontade de Deus, porque se não fizerem isso, não vão entrar no reino dos céus. Estão levando uma vida de brincadeira. Andam com a Bíblia na mão, se dizem cristãos, mas quando estão sozinhos, Deus sabe, Deus está vendo, Deus vê todas as coisas. De mim e de outras pessoas você pode esconder, mas de Deus não se esconde nada. E um dia Deus vai julgar. Do que adianta, queridos irmãos, sermos cristãos da boca para fora? Eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos, não sou perfeito. Mas aquilo que eu tenho de ruim eu coloco diante de Deus e clamo a Ele para que Ele me transforme, para que Ele me mude. Porque eu não quero estar aqui pregando e depois perder minha salvação. Eu não quero isso para a minha vida. E se você é um cristão sincero, tenho certeza que você não quer também. Você tem as suas falhas, os seus pecados, mas a palavra de Deus está nos esclarecendo. Homens de Deus estão se levantando para pregar a mensagem. Precisamos ouvir essa mensagem. Bom, realmente eu não estou desse jeito aí, eu preciso mudar muito. Se ajoelha nos pés de Deus, Senhor. Realmente eu estou falhando contigo, eu estou pecando. Mas me ajuda a mudar porque eu quero ir para o céu. Me ajude a me arrepender. Porque eu quero estar contigo um dia, não quero ser um cristão somente de fachada. Quando eu estou sozinho, eu quero ser um cristão. Se pecamos e caímos, pedimos perdão a Deus e levantamos e continuamos em frente, estudando a Bíblia, orando. Porque Cristo fazia assim. Não estou dizendo que Ele pecou. Estou dizendo que Ele estava sempre em oração, estudo da palavra. Cristo foi perfeito. Não teve nenhum pecado nele. Ao contrário de nós. Mas temos que imitar a vida de Cristo. Cristo teve uma vida de completa entrega, dedicação, estudo da Bíblia, oração. E assim foi Paulo, Pedro, quando se converteu. Daniel, Isaías e outros grandes da palavra de Deus. O problema é que queremos fazer bonito às vezes para as outras pessoas. Para as pessoas da igreja, para as pessoas do nosso círculo. Mas para Deus nós não queremos fazer bonito. Queridos irmãos, o evangelho é negar a si mesmo. Hoje eu quero fazer isso, mas Deus te diz, não é isso que tu tem que fazer. Então se negue e faça a vontade de Deus. Quem não se negar e não tomar a sua cruz, não vai herdar o reino dos céus. E para isso precisamos ter um relacionamento com Ele, para entender o que Ele quer que nós façamos. Será que Deus quer que eu vá lá naquele lugar hoje? Bom, naquele lugar eu posso estar sendo tentado. Talvez Deus não queira que eu vá lá, então eu não vou. Será que Deus quer que eu faça isso? Talvez Deus não quer que eu vá nesse lugar, que eu faça isso. Então eu vou fazer a vontade de Deus, vou negar aquilo que eu quero, para fazer aquilo que Deus quer. É difícil, dói, machuca, eu sei que é. Até hoje me machuca. Mas precisamos fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade sempre dá em problema, sempre dá em erros. E sempre acaba em pecado. Você entende o que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã? Homens fiéis e homens da palavra de Deus estão se levantando para pregar a mensagem. Será que estamos dando ouvidos para a mensagem de Deus? Será que estamos dando ouvidos para a Bíblia Sagrada, pelo que estamos vendo nos noticiários? Hoje é o dia de se arrependermos. Noé pregou por 120 anos e somente 7 pessoas entraram na arca, e com ele 8. Hoje sabemos que vai ser mais que 7 pessoas, mas a maioria vai se perder. E por quê? Muitos sabem da verdade, muitos creem que Jesus vai voltar, muitos ouvem a palavra de Deus, mas não querem dar atenção.
porque querem viver a vida aqui de qualquer maneira, querem fazer o seu eu, a sua vontade, seguir os seus desejos pecaminosos. Queridos irmãos, é isso mesmo que está acontecendo e vai acontecer. Paulo, queridos irmãos, nos alerta no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Acompanhe comigo esse texto incrível de Paulo, usado por Deus, e diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, está falando da volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que texto revelador esse daqui, meus queridos e minhas queridas irmãs. Antes da volta de Jesus, o povo ia entrar em apostasia e iria se revelar quem? O inimigo de Deus, o filho da perdição. Queridos irmãos, a apostasia já está acontecendo nos nossos dias. O povo está apostatando. Apostatar, queridos irmãos, é abandonar a fé. E isso pode estar acontecendo com pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãos. Eles podem estar nesse círculo, muitos porque se acostumaram, muitos porque virou um hobby estar dentro da igreja ou entre os irmãos. Mas essas pessoas estão longe de Deus, estão apostatadas da fé, não têm fé, não estudam a Bíblia, não oram, não têm comunhão com Deus. São cristãos de fachada, é só da boca para fora. Não oram, não vê um pastor pregando, não dão ouvidos para o que o pastor prega, não buscam mudar suas vidas, não clamam por arrependimento de pecado, não querem ser convertidos dos seus maus caminhos, não querem abandonar os prazeres desse mundo, querem continuar com Deus, mas também com os prazeres desse mundo. E isso é impossível, isso é um apóstata. O povo de Deus e as pessoas estão apostatando da fé. Quando se fala em apóstata, abandonar a fé, está falando de cristãos. Isso está acontecendo hoje, queridos irmãos. E o filho da perdição está se revelando na nossa terra. Aquele que é culto de adoração, você sabe bem quem é. Quem é nesse mundo que é culto, que quer a adoração do povo, como se tomasse o lugar de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus diz. Preste atenção que você vai descobrir quem é, querida e querida irmã. As coisas estão se cumprindo bem nos nossos olhos. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer, só não enxerga quem está com o coração duro. Só não dá ouvidos àquele que está com o coração duro, com o coração nessa terra, que nem ao menos para meditar na palavra de Deus, nem ao menos para ver uma mensagem de algum pastor que está aí levando a mensagem para o mundo. Assim como Noé fez, pregador da justiça, fiel, justo, íntegro e reto, que obedece os mandamentos de Deus, e é a esse que você deve dar ouvidos. O homem que obedece os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus estão em vigor. A lei moral continua em vigor, os 10 mandamentos da palavra de Deus. Esses são os mandamentos que Deus quer, que o inimigo quer jogar por terra. Preste atenção, querido e querida irmã. Fique atento. Não deixe o diabo te enganar. Dê ouvido ao pregador. Dê ouvido principalmente à palavra de Deus. Quando você ouvir uma mensagem do pregador, corra para a palavra de Deus, ore. Tenha comunhão com Ele. Clame pelo Espírito Santo dele em sua vida. Não ame esse mundo. E caso você ame, eu também já amei e amo muitas coisas desse mundo. Eu oro a Deus todos os dias para que Ele tire do meu coração. Porque somos fracos e pecadores, mas quando nós oramos e colocamos a nossa força em Deus, Ele nos ajuda. Ele tira de nós aquilo que nós gostamos desse mundo. O problema mesmo é nós que não gostamos de orar, é nós que não gostamos de estar na presença de Deus, é nós que não gostamos de estar vendo coisas espirituais. Como vamos querer ir para o céu se não gostamos aqui na terra das coisas espirituais? Você não vai querer ir para o céu, porque lá é tudo espiritual e nada carnal. Por isso temos que nos desapegar desse mundo. Não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é, principalmente para um jovem.
Mas é isso que Deus nos pede, é isso que Deus quer de nós. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Noé pregou e só 7 pessoas entraram na arca. Aquilo que aconteceu na época de Noé está se repetindo nos nossos dias. Hoje, quando Cristo voltar, a destruição vai ser em fogo, no lago de fogo. E agora eu pergunto para você e para mim, será que estamos preparados para esse evento maravilhoso que vai acontecer em breve? Eu creio que é em breve. Se Cristo voltasse hoje, estaríamos prontos para irmos morar com Ele no céu? Estamos dando ouvido aos mensageiros de Deus que estão levando a mensagem da volta de Jesus? Reflita, pense o que você está fazendo da sua vida hoje. Se você morrer hoje, acaba tudo. Você está selado ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Você entende o quão perigoso é não estarmos preparados para a volta de Jesus hoje? Se você está aqui comigo hoje, não endureça o seu coração. Dê ouvido a essa mensagem. Estude a Bíblia. Veja o que Deus lhe mostra. Senhor, será que esse cara aí que está pregando é usado por ti? Me mostra na tua palavra. E Cristo vai te mostrar. Precisamos nos preparar, queridos irmãos. Cristo está voltando. Não podemos brincar na fé. Se fosse para brincar, eu ia para o mundão. Eu saía fora daqui. Eu não sou assim, eu não gosto de brincar. Eu gosto de levar as coisas a sério. Mesmo com os meus pecados e as minhas dificuldades, eu gosto de levar as coisas a sério. Porque o diabo leva as coisas a sério. Ou você acha que ele está brincando com você, ele quer te destruir. Ele quer te afastar de Deus. Ele quer te levar ao desânimo. Ele quer fazer com que tu não estude mais a Bíblia. Ele quer fazer com que você brigue com a sua família. Ele quer fazer com que você não ore mais. Ele quer fazer com que você não estude mais. Ele quer fazer com que você não esteja junto com os irmãos. Ele não está brincando, ele sabe que falta pouco tempo para ele. E os demônios dele, tudo que fazem é somente isso. E para isso precisamos nos agarrar com Cristo. Jesus se agarrou com o Pai, por isso que ele venceu. Se nós não nos agarrarmos com Cristo, não vamos vencer. Se nós não conhecermos a Cristo, não vamos vencer. Se nós não esmurrarmos o nosso corpo, como o apóstolo Paulo falou, não vamos vencermos. Não vamos vencer. Precisamos negar o nosso eu. Precisamos entrar pela porta estreita. Se esse é o seu desejo, assim como é o meu desejo, nós vamos agora orar e Cristo e Deus Pai e o Espírito Santo vão atender a nossa oração. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa mensagem importante e poderosa de Ti, Pai. Vimos aqui que na época de Noé, somente 7 pessoas, 8 com ele, se salvaram, Pai. E hoje a Tua palavra diz que os perdidos vão ser como a areia do mar. Vão ser muitos perdidos e poucos salvos, Pai. Mas tem muita gente nessa terra. Querido Deus, o Senhor disse também que a apostasia viria antes da Tua volta. E a apostasia é para o povo cristão. Era um povo que estava firme contigo e abandonou. Querido Deus, que possamos não estar entre esses, que não venhamos a abandonar a fé, que não venhamos desistir dos Teus caminhos, que não venhamos a recuar, que possamos estar de joelhos, que possamos estar orando, estudando a Bíblia, ouvindo a mensagem do pregador dos últimos dias. Porque Noé pregou e as pessoas não deram ouvidos. Muitas viram que era verdade, mas não deram ouvidos. E hoje acontece da mesma maneira. As pessoas estão vendo que o Senhor vai voltar, muitas delas, principalmente os cristãos. E mesmo assim não estão querendo fazer Tua vontade, não estão querendo servir. E por causa dos prazeres desse mundo. Pai, tira a imoralidade do coração do Teu povo. Acorda o Teu povo, desperta o Teu povo para as coisas que estão por vir, Pai. Eu imploro, eu peço, eu suplico a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você poderosamente nessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, meu querido e minha querida irmã, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.